vocês têm que confessar. Eu tô uma máquina de fazer vídeo nesses últimos 2, 3, sei lá quantos dias. Vou falar rapidamente aqui de um tema que eu falei mais cedo sobre a votação que vai acontecer no dia 20/7, 20 ou 21, Jesus? No vídeo anterior eu falei a data certinha. 20 ou 21/7 a respeito do novo visto de estada temporária para obter contrato de trabalho. Só que esse projeto, ele não abarca apenas essa situação do contrato de trabalho. Ele também fala sobre a situação de uma pessoa que vai abrir atividade. Por que isso? Teve uma pessoa que comenta muito no canal, o Bernardo, ele falou assim: ah, doutora, esse vídeo não é para abertura de atividade. É sim. Só que é uma abertura de atividade que ela está vinculada a um trabalho pré-existente. Como? Se você é uma pessoa que presta serviços como um microempresário individual a uma empresa em qualquer lugar do mundo, é uma figura que trabalha remotamente, a gente chama isso de nômade digital, tá? O nome é bonito, ok? Mas o conceito é o mesmo, ou seja, você é um prestador de serviços. Você tem uma atividade remunerada por um contrato de serviços com uma entidade. Pode ser uma pessoa jurídica, pode ser uma pessoa física, pode ser em qualquer país do mundo. Se você já tem essa atividade remunerada, eu vou considerar que para você estar em Portugal, você pode abrir uma atividade aqui, vai emitir recibos aqui relativo à situação dos seus ganhos num país terceiro. E você vai apresentar esse contrato como uma justificativa para você prestar serviços no lugar que você queira residir, e você escolheu Portugal para isso. Então, sim, é uma atividade que se aplica a recibos verdes. Se você é um empresário que já tem uma atividade pré-definida em outro país. São chamados nômades digitais. Então, vamos lá. Voltando. Eu vou ter uma facilitação a partir da aprovação, da sanção do presidente, tá? Do presidente sancionar essa lei, que é 20 dias após a votação. Porque o que a gente teve até agora? A gente teve uma votação do Conselho de Ministros. Então, isso depois vai para a Assembleia. E uma vez aprovado na Assembleia, vai para a sanção presidencial. O tempo entre a aprovação da Assembleia e a sanção presidencial é de 20 dias. Se a gente está considerando que vai ser no dia 21/7, eu acho que lá para o fim de agosto, a gente já tem uma normatização, tá? Ou seja, eu acho que a implementação desse novo visto deve acontecer para setembro, outubro. O que isso significa? Bom, ele está abordando o D4, ele está abordando o nômade digital e ele está abordando a pessoa que vem para trabalhar com contrato de trabalho, tá? Nessas atividades, o que vai precisar? Esse visto é mais interessante para, por exemplo, uma pessoa que muita gente tem situações de entrevistas feitas via LinkedIn. E a primeira coisa que o empregador fala é assim: olha, quando você estiver em Portugal, você me procura. E a pessoa pensa, mas como é que eu vou entrar? Ela não tem um contrato de trabalho prévio em que ela possa fazer a aplicação do visto de contrato de trabalho, que é
totalmente burocrático, tem que se estabelecer um critério de vagas, o empregador tem que anunciar essa vaga em Portugal, provar que e durante X tempos essa vaga não foi preenchida, junto ao instituto que verifica a questão do emprego em Portugal e tal. Uma vez que isso não é mais exigível para essa nova modalidade, eu vou provar que eu tenho condições de subsistência em Portugal, ok? Ou seja, o visto ele tem um prazo de 120 dias, prorrogável por mais 60. Eu tenho que provar que eu tenho 705 euros por mês vezes 6, que é o equivalente a 180 dias. Uma vez feito isso, eu tenho uma predisposição à aprovação desse visto. Então, eu saio do Brasil na perspectiva de ter um emprego. Chego aqui com algumas entrevistas agendadas via LinkedIn. Esse empregador vai me contratar. Então, eu vou me apresentar, assim é a minha ideia do visto, porque a gente ainda não tem a norma da instituição com relação a como vai ser processado o visto. Então, eu vou comprovar que eu tenho a perspectiva de trabalho, eu tenho um contrato e eu atendi ao requisito do visto. Então, eu vou transformar esse visto que é temporário em um visto de residência. O visto é temporário de 120 a 60 dias. Não confundir com a autorização de residência temporária. Essa pessoa que submeteu o processo de visto, entrou em Portugal com esse visto, vai, uma vez atendido ao requisito que é encontrar um emprego, se submeter à entrevista no CEF. Uma vez que ela seja aprovada, ela vai receber um título de residência temporário, que deve ser o equivalente, muito possivelmente, ao que a gente recebe para manifestação de interesse. Esse visto, a residência pela manifestação, antigamente era concedida 1 ano. Hoje em dia são concedidos 2 anos na primeira residência. Na segunda residência, ou seja, na renovação, o prazo é estendido para 3 anos. E, ao fim de 3 anos, você pode pedir a residência permanente, ou seja, 5 anos completos de título de residência, você passa a residência permanente. E também é possível concluir o processo para pedido de nacionalidade portuguesa. Então, ó, fiz uma salada mista aí, mas é mais ou menos isso mesmo. A gente está misturando os diplomas para chegar ao quê? Você antes sai do Brasil com uma autorização, com visto para trabalho. Agora não vai ser mais assim. É possível que você saia do Brasil com um visto temporário, cuja finalidade é obter um trabalho. Antes de você, no visto de trabalho tradicional, você saía do Brasil já com visto de trabalho. Esse é um visto temporário para busca de trabalho. A outra situação é que você sai numa situação em que você já tem um trabalho definido, em que você presta um serviço a uma empresa, que você trabalha remotamente, e aí nesse caso você é qualificado como aquele nômade digital, o trabalho remoto básico que todo mundo já conhece, ok? Para essa situação, a gente vai falar sobre abertura de atividade sim, porque você pode abrir uma atividade em Portugal, prestar serviço através de um contrato de serviços e se enquadrar nesse visto de residência que vai ser convertido, uma vez visto temporário, e se tornar uma autorização de residência temporária. Perceberam a questão? E a outra situação que também está vinculada a esse projeto é a facilitação no processo do visto de estudante, porque antes você precisava de um parecer para o CEF em relação à sua autorização de visto. Hoje em dia, a partir da aprovação desse projeto, o que vai acontecer? Uma vez que você foi aceito numa instituição de ensino cuja a matriz está lá definida nesse visto, você não vai precisar do parecer prévio em relação à concessão. Ele desburocratizou o visto de estudante. Então, a gente tem esses 3 elementos tratados nesse projeto, cuja
A reunião em plenário vai se dar no dia 21/7 ou dia 20/7, eu acho que é dia 21, não me... Enfim, gente, ou dia 21/7 ou dia 20/7. E nos próximos 20 dias após a decisão, a gente vai para a sanção presidencial, ok? Então, a minha perspectiva é que tenhamos boas novidades a partir do fim de agosto, início de setembro de 2022. Até que tudo fique implementado, a minha aposta é que seja final de setembro, outubro, que esses vistos vão ser processados. Qual a minha dica para vocês? Principalmente para quem está na modalidade de estudo. Nesse momento, reúna as condições. E quais são as condições principais? Olha, se você vem estudar em Portugal, estamos com o período de matrícula aberta. Se você entrar no edital das universidades, nos institutos politécnicos, você vai perceber que a gente está exatamente no momento de fazer a inscrição. Se você tiver dificuldade porque um dos elementos da inscrição é o NIF, o número de identificação fiscal, entra em contato conosco para que a gente possa te auxiliar e você obter esse NIF, ok? Teve também uma alteração em relação à representação fiscal que eu vou tratar no próximo vídeo. Em alguns casos é necessário que você tenha um endereço em Portugal. Alguns protocolos de inscrição também pedem informações sobre o visto. Se você tem dúvida em relação a preencher esse formulário para você fazer o pedido de inscrição, entre em contato conosco, marca uma consulta que a gente vai poder te auxiliar. Ou procure também um advogado, um serviço de consultoria da sua confiança. Porque o prazo é exíguo, o processo não é igual para a inscrição de estudante internacional para o processo de inscrição de estudante que já reside em Portugal. As pessoas precisam observar essa distinção e se inscrever no edital correto, ok? A gente tem 3 fases, de modo geral, para esses estudantes. No fim do mês de maio costuma ter uma fase, no fim do mês de junho e no fim do mês de julho. Porque é importante que as vagas estejam processadas até o final do mês de agosto, porque as aulas já se iniciam na segunda semana de agosto. Então, se a sua intenção é tirar o visto de estudante, independente da situação estar sendo tratada nesse novo projeto, o que você pode fazer para correr por fora, como a gente diz? Já começa a pesquisar as instituições de ensino que estão com o processo de matrícula aberta, porque é possível sim que você inicie um processo de imigração e venha morar em Portugal ainda este ano. O outro requisito que você vai precisar observar é a questão financeira. Então, qual vai ser o meu requisito mínimo, Priscila? Para o de estudante, eu aconselho. Não é uma questão meramente técnica, para mim é uma questão que é do ponto de vista do conforto, da estabilidade, que você tenha os 705 euros ao mês vezes 12. Ou seja, se você dispõe de no mínimo 9.500 euros, em que você possa apresentar à autoridade do CEF para comprovar a sua abastança para o processo, eu acho que você tem aí grandes possibilidades de tirar o seu título de residência a partir do estudo, ok? Vamos correr atrás disso para que depois não venham vocês falar assim, lá em novembro, dezembro, nossa, mas eu não sabia que era possível. Estamos agora no início do mês de julho. Se você quer tirar o seu D4, vamos, correr atrás do prejuízo, tá bom? Beijinhos, fiquem ligados, porque hoje ainda eu vou falar sobre representação fiscal.